Zion é mesmo uma camada da Matrix? Se Zion é uma camada e sabendo que 1% das pessoas rejeitam a Matrix, a gente não deveria ter pelo menos alguém aí no plano de Zion rejeitando essa realidade virtual também? Essa foi uma pergunta muito interessante feita por um inscrito. E junto com ela eu vou acrescentar aqui uma possível teoria que defenderia que Neo tem um tipo de sistema Wi-Fi. Wi-Fi é demais, né? Sistema Wi-Fi para voar. E junto com ela eu vou acrescentar uma possível teoria que defenderia que o Neo tem um tipo de sistema Wi-Fi implantado nele que teria dado para ele poderes de se conectar na Matrix no plano real de Zion. O tema é pancada, hein, gente? Roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala, gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu posto toda semana 2 ou mais vídeos falando sobre filmes e séries. As postagens são sem horário fixo, então é muito importante que você garanta a sua inscrição e ative as notificações para não perder nada do que eu for postar, hein? E se você já é inscrito no canal, obrigado pela sua audiência. A sua participação é muito importante para o crescimento desse canal, beleza? Então bora pro vídeo. Desde que eu assisti Matrix Reloaded, eu entendi que Zion era um universo virtual. Mas tem quem defenda que não. O objetivo desse vídeo de hoje não é impor um caminho ou uma teoria. A gente vai aproveitar esse tema para construir mais entendimento em torno dele. Eu vou expor aqui os motivos que me levam a crer que Zion seja uma realidade virtual e convoco vocês que me assistem a se manifestarem aí nos comentários. Mas olha só, o objetivo não é vencer alguém. Nossa ideia aqui é discutir as teorias e a gente crescer junto nessa história. Bora lá? Posso contar com você? Se você ainda não assistiu o vídeo no qual eu defendo a tese de que Zion seja uma camada da Matrix, eu vou deixar para você aqui um card em algum lugar da tela para você ir lá e assistir esse vídeo antes de continuar aqui. Eu vou relembrar aqui alguns argumentos que eu trouxe para considerar que Zion seja uma realidade virtual, mas vou fazer isso de uma maneira bem resumida. Então, para você ter a teoria inteira, eu sugiro que você vá lá, assista esse vídeo antes de continuar aqui. Dito isso, vamos a alguns argumentos que eu trouxe naquele vídeo para testar que Zion seja uma camada da Matrix. O primeiro argumento que eu vou lembrar com você é uma referência que eu fiz a um filme de 99, que foi lançado no mesmo mês de Matrix, que se chama 13º Andar. Foi um filme que também abordou realidades virtuais de uma maneira um pouco parecida com Matrix, e naquele filme a gente percebeu o quê? Que havia uma realidade virtual dentro de outra realidade virtual, e ali também nós vimos um personagem de uma camada passando para outra camada. Isso aconteceu mais de uma vez em personagens de camadas passando para outras camadas. Então isso parece um pouco com Matrix, isso me lembra um pouco de Matrix, principalmente porque eu estou entendendo que Zion é uma realidade virtual, e aí estaria na mesma linha de 13º Andar, e também nós temos aí aquela situação em que o agente Smith sai da camada da Matrix para o plano de Zion, então estaria na mesma linha do 13º Andar. O segundo argumento que eu trouxe naquele vídeo para falar que Zion é um universo virtual foi a questão da colher. A gente vai lembrar que lá na primeira conversa com o Oráculo, o Neo encontra um garotinho que está entortando uma colher. O garotinho diz para o Neo que aquela colher não existe, fazendo uma referência à falsidade daquele plano da Matrix. E lá também em Zion, em Matrix Reloaded, quando o Neo vai sair para encontrar o Oráculo, ele recebe de novo o presente, uma colher que ele recebe de presente de um órfão liberto da Matrix. E aquela figura da colher me faz referência a Matrix, o primeiro filme, em que a mensagem era a colher não existe. Ou seja, de novo aquela colher não existe, portanto, aparentemente Zion também não existe. Outro fato interessante também que eu usei como possível prova de que Zion fosse uma realidade virtual seria o fato de Smith, no interrogatório com Morpheus, querer as senhas para invadir o mainframe de Zion, que eu achei bem estranho, porque se eu vou invadir uma cidade, eu não preciso de senha para invadir mainframe, eu preciso da localização da cidade para chegar derrubando o portão e colocar a casa abaixo. Agora, é um pouco diferente isso quando a gente fala em senha e mainframe. Parece uma linguagem mais de computador, uma linguagem mais tecnológica, mais de TI. Então essa conversa também me faz ter uma referência de que Zion seja um universo virtual. Outro fato que me chamou a atenção é o acesso a Zion, que é feito através de um tipo de construto virtual. As pessoas ficam conectadas em um tipo de realidade branca em que elas dão acesso à cidade. As máquinas daquele lugar são máquinas meio grotescas, e aí fico pensando que forma estranha é essa de fazer acesso a Zion se é uma cidade física. Parece até que eu estou num plano virtual, liberando virtualmente uma entrada. Por isso também acho que essa parte do filme me faz uma referência de que Zion seja um universo virtual e não real. Outro fato que também me chama a atenção é o encontro de Neo com Seraph. Quando o Neo vê Seraph, ele vê que ele é um programa em código dourado. E a gente vai ver esse código dourado, de novo, lá no plano de Zion, na cidade das máquinas. E ali eu passei a entender que nós
nós temos dois tipos de codificação, a codificação verde da Matrix e a codificação dourada da Cidade das Máquinas, do plano da fonte, do plano em que está localizado Zion. Na conversa com o Oráculo, Neo conclui que o Oráculo e Seraph são programas do mundo das máquinas. E o mundo das máquinas, de novo, ele está localizado no plano de Zion. Adivinha quem mais é um programa do mundo das máquinas? O Neo. Vou deixar para você um card aqui, para você ir lá assistir o vídeo em que eu falei, em que eu argumentei que Neo seja um programa da Matrix. Mas só para a gente finalizar essa questão da dupla codificação, o que eu percebo ali no filme é que o Neo acabou de reconhecer, acabou de se dar conta de que o Oráculo e o Seraph são programa do mundo das máquinas. O mundo das máquinas fica no plano de Zion. Quer dizer que o Oráculo e o Seraph são programa do plano de Zion, assim como o Neo. Então, se o plano de Zion não fosse um plano virtual, como eu poderia explicar que eu tenho programas daquele plano? Agora, de todos os argumentos que eu consegui juntar naquele vídeo em que eu falei sobre Zion, o que realmente me convence mais de que Zion seja uma realidade virtual é a conversa com o arquiteto. A conversa com o arquiteto, para mim, é um dos maiores argumentos a favor de que Zion seja uma camada da Matrix. Além do arquiteto contar para o Neo que o Oráculo descobriu por acidente a solução para os problemas de falhas estruturais da Matrix, ele também conta que a solução trazida pelo Oráculo compreendia o seguinte: 99% das pessoas aceitam o controle, contanto que tem uma escolha em nível apenas subconsciente. 1% não aceita esse controle. E esse percentual de 1% cria aquilo que é chamado de falha fundamental, que gera a contraditória anomalia sistêmica, que quando não controlada, ameaça o próprio sistema. Isso é a fala do arquiteto. Esse último trecho que ele fala é muito importante. Ele está falando aqui o seguinte, ó, esse 1% que se libertou recebe controle. Contraditória anomalia sistêmica que quando não controlada, ameaça o próprio sistema. Olha só, se não controlada essa minoria, constitui uma probabilidade crescente de desastre. E quando o arquiteto diz isso, Neo conclui que ele está falando de Zion. E por que ameaça? Qual é a probabilidade de desastre que essa minoria cria? Essa minoria quer libertar as outras pessoas, quer vencer a máquina, quer colocar o sistema Matrix abaixo. Então, se ele está dizendo que essa minoria sofre um controle, eu te pergunto, qual é mesmo o nome desse filme? Respondeu certo você que disse que o filme se chama Matrix. E agora vem a segunda pergunta. Qual é o significado de Matrix mesmo? Pois é, Matrix é controle. Então, se Matrix é controle e o arquiteto está dizendo que esse 1% de pessoas que está em Zion recebe controle, como é que eu vou explicar que esse 1% seja fora da Matrix? Se esse 1% sofre controle, então esse grupo está na Matrix, mas não naquela camada em que vive o agente Smith. Esse grupo deve estar em alguma outra camada. Que outra camada seria essa? Quais são os instrumentos usados para controlar esse grupo menor? Zion seria um local onde eles acham que estão libertos, mas depende de máquinas para sobreviver. E Neo um programa que atua como o salvador, aquele que vai libertar essas pessoas. Mas sem mais, quem colocou essas máquinas em Zion? Se Neo, sendo um programa, libertou o primeiro homem, e isso é fala de Morpheus, eu pergunto, quem libertou o Neo? Só pode ter sido um programa. Foi Morpheus, certo? Então Morpheus também é um programa do mundo das máquinas do plano de Zion. Também vou deixar para você aqui na tela o card onde eu falo sobre Morpheus ser um programa. Mas voltando, eu pergunto, quando o Neo foi liberto e começou a libertar os humanos, ele levou esses humanos para onde? Zion, certo? Quem construiu Zion? Eu devo pressupor que foi o Neo que construiu? Um programa criado pela Matrix criou Zion, é isso? Porque se não foi isso, foi o primeiro humano liberto, certo? O humano que sai daquele estado de hibernação sem capacidade sequer de abrir os olhos, é esse humano que cria Zion? Claro que não, né, gente? A máquina criou Zion e Neo, e fez isso para controlar 1% de rebeldes que não aceitavam a Matrix. Qual outra explicação a gente tem? Você tem alguma outra explicação? Me conta aí que eu tô curioso para saber. Me conta aí nos comentários que a gente vai seguir debatendo esse assunto. Eu pelo menos achei ele interessante pra caramba. Mas continuando, o Oráculo descobriu que 1% precisava de escolha. E o que foi feito? O sistema foi adaptado para criar essa escolha para as pessoas. O problema é que mesmo com essa escolha, as pessoas precisam de controle, porque se eu não controlar essas pessoas, elas vão subverter a ordem do sistema Matrix. Basicamente, o que o arquiteto está dizendo é que o sistema Matrix está funcionando de uma maneira meio capenga, meio na base da gambiarra. Zion e Neo são a gambiarra, a cola que permite o sistema continuar rodando. Que outro argumento eu poderia usar para justificar que Zion seja o universo virtual, uma outra camada da Matrix? Neo para as sentinelas no plano de Zion, que é o mesmo da máquina, que é o mesmo da fonte, também chamado de cidade das máquinas. Esse é o plano de Oráculo e Seraph. Seraph é dourado, assim como são as sentinelas e tudo que é máquina na cidade das máquinas. Neo enxerga a cidade das máquinas mesmo com os olhos destruídos. No final de Matrix Revolutions, quando Neo vai à cidade das máquinas se conectar para derrotar o agente Smith, na chegada uma sentinela muda para pura energia e atravessa o corpo de Neo. Como isso seria possível no mundo físico? Como um programa seria capaz de ter um corpo com poderes no mundo real? Como uma máquina no mundo real, como a sentinela, poderia se transmutar em pura energia, atravessar o corpo do Neo e voltar à forma material de máquina em segundo momento? Dito isso, a gente tem condições de analisar as duas questões iniciais. Vou começar pela teoria de que Neo teria implantes Wi-Fi que permitiriam ele se conectar no mundo real de Zion. Gente, com todo respeito, mas de onde saiu essa teoria? Isso não parece
começa um desespero para tentar provar que Zion seja real? Eu tô curioso para saber a sua opinião sobre isso, comenta aí. É mais fácil acreditar nisso do que aceitar que Zion seja uma camada da Matrix? Qual seria o fundamento no filme para justificar essa teoria Wi-Fi? Que passagens do filme dariam sustentação, pelo menos algum indício dessa teoria? Com todo respeito, eu acho mais fácil acreditar em várias camadas da Matrix do que nessa teoria. Mas cada um é livre para acreditar no que quiser, né? E a gente não tá aqui para impor crença, e sim para debater essa obra de arte que é a Matrix. Então me conta aí o que você acha dessa teoria dos implantes Wi-Fi. Eu pessoalmente acho totalmente insustentável. Dito isso, bora lá para a segunda pergunta. Segunda questão, a pergunta do inscrito. Eu achei essa pergunta dele fantástica e ele me fez pensar e me instigou a fazer esse vídeo. A pergunta é: se Zion é uma camada da Matrix, e sabendo que 1% das pessoas rejeitam a Matrix, a gente não deveria ter pelo menos alguém rejeitando essa realidade virtual também? Essa é uma excelente pergunta. Eu já vou começar respondendo ela com outra pergunta. O que separa o real do imaginário? Para você aí, me diz aí nos comentários qual a diferença entre aquilo que é real e aquilo que é imaginário. Eu fiz alguns estudos na área de coaching e psicologia, e nesses estudos eu descobri que o cérebro tem reações químicas ligadas ao pensamento e não à realidade. Olha só que doideira, hein? É por isso que o nosso cérebro não sabe a diferença do real ou do imaginário. Isso acontece porque o cérebro envia mensagens para o seu corpo de acordo com o que você inconscientemente determina. A gente não reage à realidade em si, a gente reage àquilo que nós enxergamos da realidade. Nós reagimos à nossa percepção do que acontece e não àquilo que acontece de fato. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Quando a gente observa objetos no mundo material, no mundo físico, que a gente chama de mundo real, a gente usa uma sequência de neurônios de acordo com um determinado padrão do cérebro de disparos cerebrais. Quando a gente fecha os olhos e passa a imaginar um objeto que a gente já viu, o processo é o mesmo. A mesma sequência de neurônios, o mesmo padrão de disparos vão criar mentalmente uma representação daquilo que você viu, ou seja, uma imagem que representa esse objeto. Por isso o cérebro não diferencia a realidade da imaginação. E isso já foi provado através da realização de ressonância magnética, gente. Esse exame permite mapear as áreas do cérebro envolvidas em cada experiência real. Com o acender e apagar de algumas luzes que acontece durante o disparo das sinapses, a gente consegue identificar quais áreas do cérebro estão sendo ativadas de acordo com o teor do pensamento e do sentimento. As mesmas áreas ativadas quando vivemos a experiência real são ativadas quando nós imaginamos ou lembramos aquela experiência. Então o que eu posso dizer para você é que real é aquilo que você acredita que seja real. E se é assim, eu te faço outra pergunta. Não basta que os humanos acreditem que Zion seja real? Zion precisa mesmo ser real para criar a ilusão da escolha? A resposta é não. Zion não precisa ser real. Basta que as pessoas acreditem que ela é real e mais nada. Sendo assim, se as pessoas acreditam que Zion é real, não haveriam outras pessoas tentando acordar de Zion, porque afinal a gente não tenta acordar daquilo que a gente acha que é de verdade. A gente tenta acordar do que a gente acha que é sonho, falsidade, simulação. Então o controle da máquina está em Neo. Neo gera a crença de que as pessoas estão de fato libertas. E é só disso que elas precisam para não tentar acordar de Zion. Elas acreditam que Zion é real, elas acreditam que estão numa guerra, por isso elas não tentam acordar. Eu penso que Matrix 4 vai comprovar isso. Pode ser que as pessoas já tenham percebido que Zion não é real. Pode ser que a partir de Matrix 4 a gente veja as pessoas tentando acordar de Zion. No jogo The Matrix Online, os habitantes de Zion estavam cavando túneis até a cidade das máquinas, levando máquinas com EPM, que são aqueles pulsos eletromagnéticos, para desarmar as sentinelas. Então veja bem, estou te falando que lá no jogo de 2005 tinha um movimento dos habitantes de Zion querendo levar a guerra até a fonte. Matrix 4 tem o slogan Return to the Source, ou Retorne à Fonte. Agora o porquê é o mais importante. Por que as pessoas estão fazendo isso? Porque elas querem libertar os demais habitantes da primeira camada da Matrix? Ou porque elas perceberam que Zion também é uma simulação e que quer acordar dela? Para responder isso, a gente vai ter que esperar a Matrix 4. Na minha opinião, Matrix 4 será sobre a ressurreição do controle. Já falei disso em outro vídeo, vou deixar o card para você na tela também. A gente vai comprovar que Zion é uma camada da Matrix, que há mais camadas além de Zion e que a gente está tão profundamente adormecido que a gente está sonhando o sonho dentro do sonho e achando que está acordado. E aí, o que você achou dessa análise? Alguma coisa do que eu disse fez sentido para você? Comenta aí embaixo. Sua interação é importantíssima para mim. Foi essa interação que motivou a fazer esse vídeo. E não deixa de dar aquela força curtindo o vídeo, hein? Aproveita também para se inscrever e ativar as notificações. Te agradeço demais pela sua presença, sua audiência até aqui. Um abraço e até a próxima.